Olá a todos. No âmbito do projeto Amar e Cuidar, irá ser falado o sono e a sua importância na idade adulta. O que é o sono? O sono é um processo fisiológico natural fundamental ao desenvolvimento físico, mental e intelectual saudável, correspondendo a um período de diminuição do estado de consciência, da atividade física motora e do metabolismo, tendo uma função regeneradora, de conservação de energia, consolidação da memória e de recuperação. Afinal, por que é que temos sono? A indução de sono é provocada pela presença de uma hormona endógena, a melatonina, que é produzida pela glândula pineal e segregada no hipotálamo, à medida que diminui a intensidade da luz ao longo do dia. Quantos estados de sono existem? Durante a noite, a pessoa oscila entre dois estados de sono, o sono lento e o sono paradoxal. O sono lento permite a recuperação da fadiga corporal, a renovação de células, a cicatrização dos órgãos e dos tecidos, a síntese de proteínas e o favorecimento do crescimento corporal. Já o sono paradoxal permite a recuperação causada pela fadiga psicológica ou psíquica. Afinal, qual é o tempo necessário de sono? O tempo necessário de sono diário vai diminuindo da criança até o adulto, denotando-se que a maioria dos adultos necessita de dormir cerca de 7 a 8 horas. No entanto, existe uma grande variabilidade individual relativamente às necessidades do sono, dado que se deve dormir um número de horas suficiente para sentir que o sono foi reparador. Quais são as horas de sono recomendadas? O número de horas de sono recomendadas na idade adulta, por forma a este ser completo e reparador, será, nos 18 a 64 anos, 7 a 9 horas e, em pessoas com idade superior a 64 anos, 7 a 8 horas. Quais os benefícios de um sono reparador? Obtenção de bem-estar e de qualidade de vida, fortalecimento da memória, melhoria da capacidade laboral e intelectual, melhoria da imunidade, isto é, o combate a infecções, e prevenção do surgimento de doenças crónicas, como doenças metabólicas, cardiovasculares, neurológicas e psiquiátricas. As pessoas dormem o suficiente? De acordo com estudos, a maioria das pessoas não dorme o suficiente, dado que não aplica as medidas de higiene de sono essenciais para um sono reparador e de qualidade, levando a consequências a curto e a longo prazo. Quais são as consequências que podem ocorrer a curto prazo? A presença de irritabilidade, alterações de comportamento com hiperatividade, agressividade, diminuição da atenção e da concentração, aumento do risco de acidentes, por exemplo, rodoviários, e de comportamentos de risco, como consumo de álcool, tabaco e outras substâncias. Também poderá ocorrer a diminuição da produtividade e eficiência no trabalho. A longo prazo, também temos algumas consequências, sendo elas o aumento do peso e obesidade, doenças crónicas como diabetes, hipertensão arterial e doença cardíaca, doenças mentais com depressão, ansiedade e psicose, enfraquecimento do sistema imunitário necessário ao combate de muitas infecções e a ocorrência de acidente vascular cerebral e surgimento de alguns tipos de cancro. Quais são os fatores que influenciam o sono? Existem vários fatores que alteram a quantidade e a qualidade do sono, nomeadamente físicos, psicológicos e ambientais, sendo frequente a combinação de um ou mais destes para causar um problema de sono. Como exemplos de doenças e qual a sua influência no sono, temos, por exemplo, as doenças respiratórias, como a asma, a rinite alérgica ou uma simples constipação, que apresentam impacto no sono, dada a dificuldade respiratória presente, podendo ser útil, por exemplo, a utilização de 2 ou 3 almofadas para a elevação da cabeça. Ao nível da doença coronária, temos que a dor torácica e os batimentos cardíacos podem levar a pessoa a despertar mais durante a noite. Já com a nictúria, que consiste no aumento do número de idas à casa de banho, pode fazer com que a pessoa tenha dificuldade em adormecer ou que acorde mesmo durante a noite. A depressão pode levar a pessoa a despertar durante a noite e a ter dificuldade em adormecer, já a hipertensão arterial leva ao despertar mais precoce e a ele associada a fadiga, e as doenças da tiroide, quer a hiper, quer a hipo, levam à diminuição do sono ou ao aumento do tempo necessário para adormecer. Qual a influência dos medicamentos e as substâncias no sono? Quando nós falamos dos hipnóticos, que são aqueles que são utilizados para a indução de sono, estes apenas favorecem um aumento temporário da qualidade do mesmo.
Nos diuréticos, como aumenta o número de micções, a pessoa pode ter necessidade de acordar mais vezes durante a noite para recorrer à casa de banho, ou a ter dificuldade em adormecer. Os antidepressivos e estimulantes diminuem a duração total do sono. Os opiáceos, que são a medicação utilizada para alívio da dor, por exemplo, crónica, deprimem o sono e causam sonolência durante o dia de forma excessiva. E os antihistamínicos e descongestionantes nasais, utilizados, por exemplo, em casos de alergias, causam sonolência e, em quantidades excessivas, podem causar dificuldade em adormecer. Quando falamos do álcool e da cafeína, sabemos que o álcool interrompe o sono e causa dificuldade em adormecer, e a cafeína impede a pessoa de adormecer e pode causar até mesmo despertar durante a noite. Como outros influenciadores de sono, temos de trabalhar alternadamente por turnos, nomeadamente turno da manhã e turno da noite, o excesso de trabalho e a prática de exercício físico a que a pessoa não está habituada. Também temos participação em atividades sociais noturnas. Temos o stress emocional e as preocupações diárias, o ambiente físico em que a pessoa dorme, o ruído e a ingestão de grandes refeições ou refeições condimentadas à noite. Agora iremos passar a enunciar algumas medidas de higiene do sono, sendo a primeira a utilização do quarto apenas para dormir e não para a realização de trabalhos ou tarefas, por exemplo, pessoas que estejam em teletrabalho e que utilizem, por exemplo, o computador para trabalhar, dado que o quarto deve ser associado ao descanso e não ao espaço de trabalho. Também devem ser criados no quarto boas condições para o descanso, como uma temperatura adequada, pouca luz e ausência de ruído. Optar sempre por jantar pelo menos 2 a 3 horas antes de dormir, por forma a facilitar a digestão e assim o ato de adormecer. Deve ser retirada toda a tecnologia do quarto, devendo evitar a utilização do telemóvel, televisão ou outros tipos de tecnologia antes de se deitar, dado que o brilho dos ecrãs poderá, em si, dificultar o ato de adormecer. Evitar o consumo de nicotina 4 a 6 horas antes de dormir. Evitar a ingestão de bebidas alcoólicas, cafeína, líquidos e alimentos muito calóricos e difícil de digestão a partir do final da tarde e próximo da hora de deitar. Também deve eleger rotinas de relaxamento antes de dormir para se libertar de preocupações diárias. Deve criar uma agenda de sono, que deve incluir um período para relaxar, no qual deve haver um momento de preparação para o sono, podendo envolver atividades como ler ou meditar, um horário para dormir e um horário para acordar, e respeitar sempre os horários e a agenda de sono. Deve evitar a realização de exercício físico pelo menos 4 horas antes de dormir e não observar de forma constante o relógio que se encontra no seu quarto, caso o utilize, pois aumenta a ansiedade e a dificuldade em adormecer. É importante reforçar que deve evitar permanecer deitado caso não consiga adormecer, mas sim optar por realizar atividades tranquilas que não estimulem em demasia a sua atenção, como ler, ouvir música tranquila ou outras técnicas de relaxamento. Agora, irão ser apresentados alguns alimentos que ajudam no sono, nomeadamente os alimentos ricos em triptofano, que se encontram presentes em leite, queijo, ovos, nozes, peixe e feijões, os alimentos ricos em cálcio, alimentos ricos em magnésio que estão presentes em graus integrais, como o bulgur e cevada, amêndoas e outros, os alimentos ricos em melatonina, como sumo de cereja, nozes, bananas, tomates e aveia, e alimentos ricos em vitamina B6, como o peixe, especialmente salmão e atum, o alho cru, o pistacho, grão de bico e bananas. Obrigado pela sua atenção.